Se em Efésios capítulo 2, a partir do verso 5 ao 9, o apóstolo Paulo fala que a salvação não é por obras, e sim é pela fé e pela graça, para que ninguém se glorie, e ele fala isso 2 vezes, como que em Romanos capítulo 2, o mesmo apóstolo diz que a vida eterna será recompensada segundo as obras? Foi o mesmo apóstolo que escreveu as 2 coisas. E a maioria dos cristãos preferem Efésios capítulo 2 e abandonam Romanos capítulo 2. Nós não podemos anular nenhum e nem outro. A explicação, ela tem que ser compatível com toda a Escritura. A palavra graça não significa de graça. Houve um preço, e o preço foi o sangue do Senhor Jesus. E o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz é algo que ninguém poderia fazer. A expiação dos pecados, ninguém poderia fazer. Mas agora a prática dos mandamentos é com a gente. Ainda que a gente precise do Espírito Santo em nossos corações para poder praticar a lei, nós precisamos praticar a lei para ser salvo. Senão Paulo não diria que a vida eterna será recompensada segundo as obras. E essas palavras estão em concordância com as palavras dos profetas. Como que se entende então Efésios capítulo 2? A maioria dos cristãos, além de escolher Efésios capítulo 2 e anular Romanos capítulo 2, eles param no verso 9. Eles nem se importam com os versos 10, 11 em diante, justamente onde o apóstolo Paulo está explicando a razão do que significa não ser salvo segundo as obras. No verso 10 do capítulo 2, o apóstolo Paulo, após ter falado de salvação não por obras, e sim por graça, ele fala: portanto, lembrai-vos que outra hora vocês eram chamados de incircuncisos. E aí o assunto da circuncisão traz toda a antiga aliança à tona, que é justamente o que o apóstolo Paulo está combatendo as obras da lei, que estava querendo anular o sacrifício de Cristo. Agora, lá em Romanos 2, o apóstolo Paulo está falando uma realidade, que a vida eterna será recompensada segundo as obras. Você não pode separar a vida eterna de salvação. Se a vida eterna vai ser recompensada pelas obras, a salvação e a eleição também vai ser recompensada segundo as obras.